Shalom, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá de Vaierá, Gênesis capítulo 18, versículo 1 até o fim do capítulo 22. Antes, primeiro, o que é uma Parashá? Parashá significa, é a palavra hebraica para porção, e a Torá, o livro sagrado da fé judaica, de Gênesis a Deuteronômio, que tem na sua Bíblia aí, ela é dividida em 54 porções, uma para cada semana do ano. Então a gente estuda as porções semanalmente até completar o ciclo de estudos da Torá. Hoje estamos estudando a Parashá de Vaierá e vamos ler Gênesis capítulo 19, o que nos diz. Versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens nesta cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E acharam, porém, que ele gracejava com eles. Veja, a história se repete muitas vezes, No caso de Ló, o anjo de Deus tendo avisado que destruiria a cidade. Os futuros genros, aqueles que iriam se casar com as filhas de Ló, não acreditaram no aviso dele. Assim aconteceu nos dias de Noé, quando Noé anunciava a destruição, e as pessoas também não acreditaram, e assim também Yeshua profetizou lá na parábola do trigo e o joio, que o joio será arrancado com raiz e tudo da terra. Chegará o tempo em que Deus julgará aqueles que destroem a terra, chegará o tempo em que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, chegará o tempo. Mas as pessoas, elas não acreditam, elas acham que Deus está brincando com elas, ou não levam a sério sequer que Deus exista. Mas Ló fez o seu trabalho. O nosso trabalho é avisar as pessoas. Escolher servir a Deus ou não, se converter ou não, está com cada um, está contigo. Avisar é a nossa obrigação. E Ló avisou. Versículo 16, veja que interessante, versículo 15 de Gênesis 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. As pessoas não estão preocupadas, não estão correndo atrás de servir a Deus, de corrigir o seu caminho. Ló habitava ali há algum tempo em Sodoma e Gomorra, naquela região, e os anjos falaram: nós vamos destruir. E eles estavam bem sossegados, estavam bem tranquilos. Não, precisou os anjos de Deus pegar pela mão e puxar para tirá-los da cidade. Até quando a gente vai levar uma vida sem essa preocupação em servir a Deus, sem essa preocupação em fazer aquilo que é certo? E Ló foi levado, e a gente vai adiantar um pouquinho, aí no versículo 24 em diante. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão, de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. A mulher de Ló se converteu numa estátua de sal. Por que isso aconteceu? Porque ela olhou para trás. Olhar para trás é algo que as pessoas sempre fazem e que subverte a vida das pessoas e as afasta de Deus. Quando você decide se converter, olhe para frente. Mude o seu caminho, mude a sua trajetória de vida e não fique olhando para trás. Yeshua, numa de suas parábolas, num de seus discursos, ele diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Quando nós escolhemos servir a Deus, quando nós escolhemos o caminho da conversão, não é tempo de ficarmos olhando para trás. Olhar para trás é converter-se numa estátua de sal e não alcançar a redenção. A gente tem que olhar a nossa vida, em todos os dias, olhar para frente,
buscar servir a Deus, buscar fazer aquilo que é correto e alcançar o reino através do sacrifício do Cordeiro de Deus. Mas no versículo 27, tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença de Deus. Abraão estava na presença de Deus. Abraão estava na presença de Deus. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades de Campina. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Foi por causa de Abraão que Deus tirou Ló. Ló poderia ter morrido junto aos habitantes de Sodoma e Gomorra, mas por misericórdia, por amor a Abraão, Deus preservou Ló. Quando nós temos nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, talvez por misericórdia de nós, Deus possa protegê-los. Mas quando nós mesmos escolhemos o caminho de olhar para trás, de ficar pensando, mas eu vou ter que largar isso para servir a Deus, eu vou ter que abandonar minha casa, eu vou ter que abandonar tal coisa. Então tudo isso foi o que fez com que a mulher de Ló olhasse para trás. Olhar para trás não é tão somente um ato físico, olhar para trás, não. Olhar para trás é voltar a nossa vida, voltar os nossos olhos para o passado. Quando eu estava em tal lugar, minha família, isso nos afasta de Deus. Tenha os seus olhos no foco, no objetivo. Olhe para frente. E a sua conversão, de fato, vai alcançar êxito quando você abraçar os mandamentos, as leis de Deus e as alianças, como diz lá em Isaías capítulo 56. Ao estrangeiro que abraçar a minha aliança e que cumprir os mandamentos, que guardar o Shabat, eu os festejarei, os seus sacrifícios serão aceitos na minha casa. Mas só serão aceitos os sacrifícios daquele que abraçarem os mandamentos de Deus, que cumprirem. Lembre-se das palavras de Yeshua. Vamos abrir lá para meditar. Yeshua fala em Lucas, capítulo 9, versículo 57 em diante, diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Yeshua lhe respondeu: as aves têm covis, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não seria muito fácil segui-lo. A outro disse: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Yeshua disse: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Deixe as pessoas mortas, afastadas de Deus, sepultarem seus próprios mortos. Porém tu vai e prega o reino de Deus. E outro disse: seguir-te-ei, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. E Yeshua lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sejamos aptos para o reino de Deus. Ao escolher servir a Deus, tenha os seus olhos voltados sempre para o futuro, para o Olam Rabá. O passado já ficou para trás. Que bom que Deus nos tem mostrado as suas verdades e que chegará o dia em que nós seremos salvos dessa geração perversa e Deus nos colocará num lugar melhor, no Olam Rabá, no reino de Deus. Um grande abraço, até a próxima. Força e conduza a sua conversão de forma que você possa de fato alcançar o reino de Deus. Um grande abraço e até a próxima. Shalom.